Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa mãe estejam conosco. A palavra de Deus contida hoje na liturgia da Santa Igreja. De um lado nós vemos a voz, ouvimos, a voz de Moisés, um líder que conclui a sua missão. E de outro lado a voz de Jesus, o nosso guia eterno, que nos ensina sobre a humildade e o cuidado de Deus por cada um de nós. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículos de 1 a 10, Moisés, já com 120 anos, se despede do povo de Israel. Sua jornada está no fim, mas a caminhada do povo apenas começou. Estão prestes a entrar na terra prometida. E o que Moisés faz? Ele não se lamenta, ele não se desespera por não conseguir chegar até a terra prometida. Em vez disso, ele exorta o povo, dá as últimas instruções e, acima de tudo, transmite uma mensagem de coragem e confiança. Moisés diz: sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. Podemos ver a fidelidade de Deus aqui, irmãos. Ele não é um Deus distante, que apenas observa de longe. Não, Ele é um Deus que caminha conosco, que nos fortalece, que nos dá a coragem que nós mesmos, por si só, não teríamos jamais. Ele nos garante que não seremos abandonados quando os desafios, mesmo que sejam grandes demais, possam nos atingir. Não, Moisés, ao passar a liderança para Josué, reforça que a força de Josué não virá de suas próprias habilidades, mas da presença de Deus. Ou seja, o nosso sucesso, a nossa vitória não depende da nossa capacidade, da nossa inteligência ou da nossa força. Elas dependem da presença de Deus em nossas vidas. Então, cabe aqui uma pergunta: qual o espaço você tem dado a Deus na sua vida? Quanto tempo você tem dedicado para estar na presença de Deus e para que Ele seja e esteja presente na sua vida? Veja, vamos voltar os nossos olhos agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5, 10, 12 e 14. Se a primeira leitura nos fala da coragem para seguir adiante, o Evangelho nos mostra qual é o caminho que devemos seguir e quem Deus mais protege. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus é surpreendente e, em certo sentido, chocante para nós. Ele não aponta para um líder religioso ou para um estudioso da lei ou para alguém que tenha muito poder. Não, ele chama uma criança e a coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Irmãos, ser religioso não é fácil, mas isso não nos torna dignos do céu. Ser um estudioso das Sagradas Escrituras também não é fácil, mas também não nos torna dignos de ter o céu. Mas o que Jesus quer dizer então quando ele diz que devemos ser como uma criança? Uma coisa é certa, ele não está pedindo para nós sermos ingênuos ou infantis. Não, Jesus está nos convidando a ter a mesma humildade e dependência e pureza de coração de uma criança. Por exemplo, uma criança não se preocupa com poder, ou com dinheiro, ou com status, ou com honrarias. Ela simplesmente confia e depende de seus pais. É essa dependência de Deus, essa confiança simples e despretensiosa que nos faz grandes aos olhos de Deus. Assim como uma criança se sente segura quando seus pais dizem: não tenhas medo, papai está aqui, a mamãe está aqui, nós também devemos depositar nossas seguranças no Pai que está nos céus. Ter a humildade, o reconhecimento de que somos pequenos e necessitados de Deus, que não nos abandona jamais e que Ele mesmo abre as portas do reino para nós. Jesus fala sobre um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma também no evangelho de hoje. Ele deixa as 99 no deserto para ir em busca daquela que se perdeu, e quando a encontra se alegra, mas
com ela do que com as 99 que não se perderam. Veja, Jesus nos revela o amor infinito e a misericórdia de Deus Pai. Não é como um gerente que lida apenas com números ou com organizações. Não, ele é um pastor que conhece cada um de suas ovelhas pelo nome. Ele se importa com a que se perdeu, com a que está à margem, com aquela que se afastou do caminho. Ele não desiste de nós, irmãos. Ele vai ao nosso encontro, nos busca e se alegra imensamente quando retornamos. E Jesus conclui o Evangelho afirmando hoje: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Irmãos, a primeira leitura de hoje, Deus nos promete que não nos abandonará. Beleza? E no Evangelho de Jesus nos mostra o quanto ele se importa com cada um de nós, com os pequeninos, com os humildes, com os que se sentem perdidos. Então, não precisamos ter medo, irmãos, dos desafios da vida, das dificuldades ou dos gigantes que se levantarão muitas vezes em nosso caminho. A nossa força não está em nós, mas na presença de Deus. E claro, se Deus não está na sua vida, se Deus não está presente, a sua força depende só de você. E nós sabemos o quanto nós somos fracos. Deus, quando está presente em nós, é a única coisa que nos dá segurança. Coisa não, né? A única certeza que nós temos é que Ele nos dá a segurança. Precisamos nos fazer pequenos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dEle. É na nossa pequenez que Deus se manifesta com maior glória. Em algum momento da nossa vida, nós somos a ovelha que se perde. E a boa notícia é que o nosso pastor não desiste de nós. Ele nos busca com amor, nos encontra com alegria e nos traz de volta para o seu rebanho. Foi assim comigo. Eu não minto para ninguém. Foi assim, eu era um perdido e assim vai acontecer com todos que estão à minha volta, com todos aqueles que querem receber a Deus. Que nos lembremos sempre que somos preciosos aos olhos de Deus e que Ele jamais nos abandonará. E que para que Ele nos ache e nos aceite em seu rebanho, basta uma única coisa da nossa parte, uma única atitude da nossa fé: querer. Nós devemos querer e buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe vocês, meu irmão, minha irmã também, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.